Comprou porque quis, não tem garantia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi revisado por J.J. Lieber, escrito e narrado por Coreia com K. Enquanto nós aqui na Terra da Banana estamos discutindo sobre qual dos dois espectros políticos irá ganhar a próxima eleição, não antes de ficarmos irritados por conta do dragão da inflação estar acordando, fazendo com que o brasileiro compre cada vez menos com seu salário, os chineses, como o ditado diz, estão colocando o pau pra torar. Primeiro foram os protestos contra as picadinhas obrigatórias e o confinamento jamais visto em qualquer lugar. O governo quis vacinar à força toda a população de Pequim em menos de 48 horas, causando diversas comoções sociais. Isso é algo nunca pensado aqui na terra brasilis e mesmo que fosse colocado em prática, não iria conseguir, nem lá na terra do Kung Fu, nem aqui. Agora, os chineses se recusam a pagar por seus imóveis, aumentando em muito a inadimplência das hipotecas, causando um espanto no mercado de capitais chineses, além de fazer muitos burocratas do governo tremerem na base e ficarem preocupados. A Bloomberg, empresa de tecnologia e dados para o mercado financeiro e agência de notícias operacional mundial com sede em Nova York, soltou uma notícia no final da noite do dia 13 de julho, informando que os compradores dos imóveis na China estão descontentes com seus empreendimentos, causando uma recusa no pagamento dos imóveis que ainda não estão terminados, mas que já começaram a ser construídos. Isso acende um alerta no setor imobiliário chinês, inflamando ainda mais o medo de que a crise se espalhe por todo o sistema financeiro com o aumento da inadimplência das hipotecas. O medo dos investidores é que um quebra-quebra generalizado aos moldes de 2008 se inicie no mercado chinês. Pesquisadores da empresa de capital misto China Real Estate Information, uma grande incorporadora de imóveis chinesa, salientou que os compradores pararam de pagar as hipotecas em pelo menos 100 empreendimentos em mais de 50 cidades diferentes. Para se ter uma comparação, um dia antes, esse número era de 68 projetos, e 2 dias antes, de 28. Não que os dados chineses sejam um exemplo de dados coesos e corretos, mas se eles estão divulgando esses valores, significa que a realidade pode ser ainda mais preocupante. Os analistas do banco de investimentos independente Jefferies Financial Group disseram que os nomes da lista dobram todos os dias, o que cria um sentimento negativo para os futuros compradores, principalmente aqueles que ainda querem adquirir produtos na planta, ou que ainda não estão terminados, que são os principais produtos oferecidos pelo setor privado, devido ao maior risco, ocasionando assim em uma diminuição ainda maior das vendas. Em outras palavras, a queda dos pagamentos dos imóveis cria uma situação não esperada pelos investidores e governo chinês, diminuindo assim a integridade do setor, pois terá menos dinheiro para completar as obras, aumentando o risco dos empreendimentos serem entregues, além de aumentar a oferta, causando uma possível queda dos preços, criando assim um efeito dominó que pode destruir completamente o setor imobiliário da Terra dos Pandas, respingando em todo o mercado mundial. Mas qual o motivo das pessoas pararem de pagar suas hipotecas, sendo que elas teriam seus imóveis tomados pelos credores? O que motiva as pessoas a tomarem essa decisão? A resposta? Patrimônio líquido negativo. Acredita-se que a queda dos preços das casas foi um fator preponderante na recusa de se cumprir os pagamentos das parcelas. Os preços estão caindo devido ao impacto das vendas dos imóveis, que poderá piorar ainda mais devido ao sentimento negativo do setor. Imagina o seguinte: a imobiliária te diz que o imóvel da Minha Casa Minha Vida chinesa está avaliado em R$300 mil. Entretanto, depois de algum tempo, devido à diminuição da quantidade de compradores e a quantidade cada vez maior de oferta de novas casas na região, você percebe que o seu imóvel vale agora R$250 mil. Desse modo, estará pagando 300 mil mais os juros sobre este principal por um imóvel que vale 250 mil. Os analistas do Citigroup, a maior empresa do ramo de serviços financeiros do mundo, comentou que os preços dos imóveis caiu, em média, 15% entre 2019 e 2022. Esse valor tenderá a cair ainda mais, já que os preços dos imóveis estão em queda nos últimos 9 meses, se analisarmos os dados até maio. Provavelmente serão piores ainda, com os números que estão programados para sair do mês de junho deste ano. Essa crise está chegando a patamares que começaram a ser assustadores. Incorporadoras chinesas como a Country Garden Holdings, a maior construtora de vendas da China, empresa que tinha um alto grau de segurança devido ao seu elevado caixa, começa a apresentar problemas de liquidez devido à expansão da liquidação das dívidas. E não pense que essa tempestade atinge apenas investidores e empresas.
Os chineses comuns já começam a ficar molhados também, pois criam uma instabilidade social antes do Congresso do Partido Comunista, que está previsto para o fim deste ano. O momento que as pessoas estão dando calote no carnê da casa própria não poderia ser pior para os burocratas chineses, pois o mercado espera que o PIB chinês venha negativo na próxima publicação trimestral, devido à paralisação total da economia, devido às políticas que o ursinho Pooh está tomando para combater o micróbio conterrâneo. Os bancos do país também estão começando a ter problemas de liquidez, que antes eram somente relacionados às incorporadoras, mas que tiveram que somar também com os calotes das pessoas que compraram os imóveis. Apesar disso, os bancos chineses estão dizendo que não há o que se preocupar. O Bank of Communications, um dos maiores bancos chineses, disse que as parcelas vencidas não representam nem 0,01% do saldo das hipotecas domésticas, informando ainda que a qualidade dos seus empréstimos é estável e os riscos totalmente controláveis. O Postal Savings Bank of China também disse que os atrasos não têm impacto nenhum em seu balanço patrimonial. Mas é claro, todo mundo acredita nesses dados que os chineses estão passando, e eles não estão mascarados de algum jeito para evitar que o mercado venha a despencar, não é mesmo? Bem, grandes investidores fora da China permanecem céticos quanto a essas afirmações positivas, principalmente os analistas da Nomura, holding financeira japonesa. Esses analistas dizem que o calote é motivado pela prática comum dos chineses em vender as casas antes delas estarem prontas para morar. Isso diminui a credibilidade das construtoras chinesas, pois enfraquece a ideia de que os imóveis serão concluídos devido aos problemas de caixa que elas estão começando a apresentar. Apesar disso, 60% das casas que foram vendidas entre 2013 e 2020 tiveram suas chaves entregues. Mesmo assim, as pré-vendas estão trazendo riscos cada vez maiores, não apenas para as construtoras, mas também para os compradores, para o sistema financeiro e para a economia mundial. O atraso da entrega das casas diminui a vontade das famílias de comprarem novas propriedades. Aliando isso ao aumento dos preços das matérias-primas, várias construtoras podem começar a ter problemas para conseguir terminar todos os empreendimentos. Por fim, o atraso do pagamento das hipotecas pode causar uma desaceleração do setor imobiliário chinês, que pode vir a afetar negativamente as empresas chinesas e, posteriormente, demais empresas internacionais, atingindo, inclusive, títulos de dólar que possuem alto rendimento, fazendo todo o mercado mundial entrar em uma espiral de queda. Vale ressaltar também que mesmo que os calotes sejam gerenciáveis, como os bancos chineses disseram, outros eventos podem desencadear mais riscos, desacelerando o crescimento chinês, devido à expectativa de renda futura ser menor para os chineses e também pela redução das vendas dos imóveis. Nesse contexto, o ursinho Pooh deverá escolher entre imprimir uma quantidade incomensurável de dinheiro para aumentar a liquidez do mercado ou se preparar para o maior pesadelo de qualquer político chinês, o levante da classe média. Por isso, o mercado acredita que ele escolherá a primeira opção. Mais uma vez, podemos observar empiricamente que modelos baseados em centralização de tomada de decisão, distorção da economia por meio da impressão massiva de dinheiro para garantir a liquidez e maquiagem dos números para mostrar que está tudo bem, não dá certo. O problema está na hora que essa avalanche começar. Não sobrará pedra sobre pedra e todos serão impactados. Eu não sei vocês, mas acredito que estar preparado para o pior é uma boa ideia. E nesse caso, ter o seu patrimônio em um ativo realmente escasso e seguro é a melhor opção. Portanto, cuidado se o seu dinheiro está no mercado legado. Tempestades estão se formando no caminho. É bom afivelar o cinto da sua boia. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!